Olá pessoal, boa noite. Turma, como estão todos? É uma alegria estarmos juntos, reiniciando os nossos estudos. E nós estamos aqui nesses momentos preliminares, organizando o som, o vídeo, e gostaríamos de saber como está chegando até aí. Como é que vocês estão recebendo o vídeo, o áudio, se está chegando bem, para nós fazermos os ajustes necessários para então seguirmos com tranquilidade. Se puderem usar o chat. Tá legal? Estão ouvindo bem? Tranquilos? Muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos à turma do estudo avançado da doutrina espírita, nossos queridos amigos do ano passado, esses outros amigos queridos que estão chegando este ano para estudarem conosco, para que estejamos juntos, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Sejam todos agraciados, abençoados por essa espiritualidade amiga que certamente os abraça a todos. E antes de começarmos então, vou convidá-los à prece para que nós possamos já nos elevar em pensamento, buscar aí onde você está, sintonia positiva com o seu anjo de guarda, o seu mentor, com a espiritualidade amiga aqui da casa, que certamente está abraçando, está envolvendo a todos vocês, para que nós, como sempre fazemos, possamos fazer desse estudo uma possibilidade também de um tratamento bendito para todos nós. Então, convido a todos a fecharem os seus olhos, para que possamos realizar a nossa prece inicial. E nós vamos então levando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nossa Mãe Maria, e a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos assiste. E nós vamos assim abrindo bem os nossos corações, para que a luz do alto possa nos envolver, nos trazer a paz, o fortalecimento mental, emocional, espiritual e físico. Que possamos nos abrir nossos corações para que a mensagem de Jesus possa adentrar o nosso ser. Que possamos deixar que o convite de Jesus se faça presente, e ao se fazer presente, se faça cada vez mais atuante nas nossas ações. Sabemos o quanto encontramos de dificuldades para a vivência deste Evangelho, o qual queremos, buscamos, desejamos internalizar. Mas Jesus conosco, nos ajudando, nos impulsionando nesta proposta de autoconhecimento e de autotransformação. Que nesses instantes possamos conversar um pouquinho com Jesus e levar até Ele as nossas expectativas para este ano de estudo, aquilo que mais desejamos. Lembrando sempre que o conhecimento é uma ponte para a nossa transformação. E este amigo amado Jesus, certamente, estará conosco nesta caminhada, conversando mente a mente, coração a coração. E pedimos a Ele que assim nos abençoe, nos auxilie neste propósito e que possamos perseverar nesse estudo. E unidos em coração, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, que o Mestre Jesus assim possa nos abençoar e orientar neste aprendizado, que assim seja. Ainda não. Só fazer o teste, foi. Ok. Amigos, vamos então dar sequência. Inicialmente falando um pouquinho da nossa proposta para esse ano. Lembrando que nós estamos estudando a doutrina espírita. Os nossos anos que se sucedem ao longo desse período, eles convergem para o estudo da doutrina. E nós passamos por alguns degraus, alguns conhecimentos importantíssimos que nos facultam hoje compreender um pouco mais as obras complementares. Então, estudamos de uma forma sistematizada o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e nós estamos, nesse momento, estudando, nesse estudo avançado, as obras de André Luiz. Iniciamos no ano retrasado, finalizamos no ano passado, no capítulo 35, e daqui para frente trabalharemos do capítulo 36 em diante. Aqueles que estão chegando, aqueles que decidiram se aprofundar um pouquinho mais nesses estudos, nós pedimos que possam assistir às aulas anteriores. A maioria delas está gravada, temos aí no Facebook, também no YouTube, depois vai ser disponibilizado para vocês. E lembrando que cada capítulo que nós estudamos é um caminho unificado de entendimento. Cada capítulo nos remete a um raciocínio. Então, o fato de estudarmos do capítulo 36 adiante não significa que faltará muito cabedal de recursos para acompanharmos. Porque cada capítulo, como disse, já que estamos estudando a doutrina espírita, ele reúne conteúdo que nos auxilie a que o entendimento possa se fazer presente. Evidentemente que o conhecimento prévio ele é necessário e facultará esse entendimento. Mas nós poderemos seguir daqui, lembrando que cada capítulo corresponde a um estudo da doutrina espírita. E a nossa ideia é finalizarmos então o livro Nosso Lar, se não no primeiro semestre, avançando um pouco o segundo semestre, e a partir de então estudarmos o segundo livro da obra de André Luiz, o livro Mensageiros. Então aí está aparecendo para vocês a duração desse estudo avançado, que é um estudo permanente. Nós estamos atualmente estudando as obras de André Luiz, mas nós temos uma infinidade de possibilidades de estudo avançado que poderão ser implementadas ao longo dos anos. Então, neste momento, está em andamento as obras de André Luiz. Como falei, é necessário este requisito prévio do estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, para que se possa melhor compreender esses aspectos bem pormenorizados da doutrina espírita. Então fica o convite para aqueles que porventura não concluíram esse estudo, fazerem a opção pelo estudo das 20h30, onde nós faremos um trabalho também importantíssimo, onde o estudo do Evangelho e a psicologia espírita de Joana de Ângeles vão assim nos ajudar no nosso trabalho de autoconhecimento e renovação íntima. Então existe aí o acesso para vocês, para este outro curso, aqueles que porventura não preenchem esse requisito ainda. Evidentemente que
quando falamos no estudo fundamental da doutrina espírita, que é o curso que acontece às 20h30, na verdade, esse curso não tem nada de elementar. A palavra fundamental aqui tem a ver com estudo essencial, estudo basilar da doutrina espírita. Porque todo este conteúdo de obras compõe a doutrina espírita. Mas nós precisamos de um entendimento tal para que outros conhecimentos possam vir de uma forma tranquila, de uma forma em que nós nos mantenhamos motivados a prosseguir. Para os companheiros que optaram pelos 2 cursos, fica evidentemente a liberalidade de se manterem desta forma, mas é importante que estejam motivados para isso, porque haverá assunto, haverá essa disponibilidade de tempo que nós pedimos que seja assim direcionada para esses momentos em que estivermos juntos nesses estudos. Então, às vezes, pode ficar um pouquinho sobrecarregado para alguns realizar os 2 cursos simultaneamente. Então, fica muito ao critério individual verificar se é satisfatório ou não prosseguir desta forma. Então, isso fica bem livre para que vocês façam essa opção. Alguns companheiros já no ano passado e retrasado faziam os 2 cursos ao mesmo tempo. Quem fazia o retrasado é porque já tinha também o requisito para o estudo avançado e conseguiram dar conta. Outros tiveram um pouquinho mais de dificuldade para administrar conteúdo. Então, às vezes é melhor se concentrar em algo e se aprofundar no trabalho e deixar para uma outra oportunidade esse outro estudo. Mas aí fica a critério de cada um. Tudo bem, pessoal? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Muito bem. Então, nosso livro base atualmente, nós estamos estudando a série André Luiz. O nosso livro base, então, é o livro Nosso Lar, como já sabem. Este livro, para quem não tem, não é necessário comprar, se não desejar. Há disponibilidade dele em PDF para acompanhar as leituras. Também logo mais a gente vai falar sobre isso. Então o livro base é este livro extraordinário do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, a psicografia do Espírito André Luiz. Seguindo então, nós temos como escolha para o livro de preleção, o livro que nós leremos ao início de cada encontro, o livro Paciência, também do Chico, do Espírito Emmanuel. Então, turma, vocês vão perceber que é um livro pequenininho, entretanto com um conteúdo extraordinário. Este livro também será disponibilizado para que vocês possam baixar e ir acompanhando. Seguindo, como livro complementar, este também está disponibilizado lá, o livro Cidade no Além, de Chico, Egorina Cunha e os Espíritos André Luiz e Lúcius. Aqui nós vamos ver relatos da colônia Nosso Lar, nós vamos ver algumas curiosidades bem interessantes. No ano retrasado e passado comentamos sobre esse livro, até cheguei a trazer para os amigos que estavam no presencial e também disponibilizado para baixar, acompanhar, como livro complementar, um livro em que nós não vamos seguir de forma metódica, mas por uma leitura que venha a favorecer o seu entendimento, o seu estudo. E aqui eu deixo para vocês esse site, bvespirita.com, é uma biblioteca de livros espíritas, tem um acervo fantástico, muitas obras que podem ser acessadas, que podem ser lidas. Então, todos esses 3 livros mencionados encontram-se à disposição nesse site e também para outras obras, caso queiram pesquisar, estudar e ler. Realmente é um material fantástico que nós temos à disposição dos estudos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a colônia Nosso Lar, recapitulando aquilo que nós já vimos, para que nós possamos nos situar novamente. Ficamos um pouquinho parados,
agora nós estamos voltando, e esses estudos já foram feitos pelos amigos que acompanharam esses 35 capítulos até aqui, e nós vamos então iniciar, entrando no clima, né, dessa proposta do estudo do nosso lar, e trazendo um trailer então do filme para que a gente entre nessa energia. Antes disso, eu queria apresentar e agradecer a presença da equipe técnica aqui presente, então nosso amigo Leandro, mais uma vez se predispondo a estar conosco aqui, nosso amigo Anderson também, que está aqui para nos ajudar em toda essa parte que é delicada, que é essencial para que nós consigamos estar conectados dessa forma. Então, a nossa gratidão a eles, e vamos então acompanhar esse trailer para então darmos sequência. André, acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Muito bem, turma, acho que já deu para a gente entrar no clima novamente, né, do estudo. Vamos então prosseguir falando sobre o que muitos já sabem, alguns aspectos da colônia Nosso Lar, mas recapitulando alguns estudos que nós fizemos ao longo desse tempo. Então, sobre a colônia, nós temos a fundação dela no século XVI, que foi feita por portugueses desencarnados no Brasil. Então, século XVI, vejamos o tempo já em que essa colônia ela teve início a sua edificação. Claro que ela, nesta época, não era, nesse início de construção, de edificação, não era o que é hoje. Então, como a evolução também não dá saltos nesses processos, aquilo que nós vemos hoje, em termos de imagens, aquilo que nos é passado em matéria da leitura que fazemos do livro Nosso Lar, os ministérios, toda a beleza que envolve esta paisagem formidável da colônia, isso foi sendo gradativamente construído, modelado, sempre, né, pelo trabalho do pensamento e da vontade, o pensamento mobilizando
todas estas formações, tivemos a oportunidade de estudar sobre as criações fluídicas, como os espíritos nobres edificam esses lugares fantásticos, tal como a colônia Nosso Lar. A localização dela sabemos sobre a cidade do Rio de Janeiro, então numa extensão que vai da cidade do Rio à cidade de Campos, e está situada na ionosfera, esta é a orientação que chega até nós. E aí quando vamos pesquisar esta altitude, onde fica a ionosfera, nós vamos ver várias considerações. E nós temos aí que uma metragem que vai de 50 quilômetros a 1000 quilômetros de altura. Então a colônia Nosso Lar estaria situada em algum local dentro desta camada ionosfera que pertence à nossa ionosfera. Estudamos os 6 ministérios, o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Lembrando que esses 2 ministérios, o da Elevação e o da União Divina, fazem a ponte com o alto, não é? Com as esferas mais elevadas, enquanto os demais ministérios fazem a ponte com a crosta, este intercâmbio com os encarnados, até porque a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição, não é? Então, muitos espíritos deixam o planeta Terra, vão para a colônia, muitos retornam ao planeta Terra e outros partem para outras moradas também. População, o que nós temos de relato em relação à população fornecida por André Luiz em 1943. Então é composta de homens, mulheres, jovens e adultos, num número perto de 1 milhão de pessoas. Então nós vemos naquela época esse numerário. Hoje, possivelmente, nós temos um número maior do que este. Passamos um pouquinho a mais, voltando. Volta essa, por favor. Muito bem. Construções, muralhas e lugares especiais. Então aqui nós vimos que existe uma muralha protetora da cidade, não é? Então campo, né? Um campo de proteção com baterias eletromagnéticas. Então há os conjuntos habitacionais, as moradias, praça central. Então nessa praça nós temos essa informação de que acomoda até 1 milhão de pessoas na praça. Então evidentemente que a colônia ela comporta um número muito maior do que este 1 milhão que era o número em 1943. Há as fontes luminosas, os jardins, aquelas descrições belíssimas da natureza, dos parques, muito arborizados, aquelas árvores frondosas. É uma paisagem realmente belíssima. O Bosque das Águas, o Rio Azul, o Campo da Música, Câmara de Retificação para os Enfermos, etc. Então aqui nós vemos, né, estas câmaras de retificação um pouco mais abaixo, situada bem nas regiões ali umbralinas, né, onde é um posto de socorro que nós vemos. E aí tem todo esse arcabouço de informações que André Luiz nos traz, que nos ajudam a compreender melhor onde a colônia está situada, não é, em relação a esse nosso planeta. E para isso é necessário que nós tenhamos esta compreensão das esferas da Terra. E aqui nós estudamos também, apenas voltando um pouquinho e recapitulando, aonde se encontraria a colônia Nosso Lar dentro desta proposta de 7 esferas que circundam o nosso orbe terrestre. Então aqui nós vamos nessas esferas, então esta imagem é bem para que nós possamos verificar que quanto mais se afasta da região da crosta terrestre, mais elevada é a região, é a esfera respectiva. Então nós vamos vendo aqui na próxima lâmina que essas esferas elas se iniciam até na região que está na própria
Terra, no centro da nossa Terra. Para ficar mais claro, dentro dessa proposta do Mário Frigeri, então este livro, editado pela FEB em 2001, traz referências importantes, estudos realmente merecedores da nossa atenção, cujas referências bibliográficas aqui se encontram, para que depois possamos dar uma olhada. Entretanto, de forma resumida, vamos situar esta primeira esfera como sendo considerada a região abismo, ou zona abismal. Então é a primeira e mais inferior das esferas, só habitada por joio e em sua pior condição. A nomenclatura é empregada por João Evangelista no próprio Evangelho, no Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Então aqui nós vamos imaginar essa esfera infracrosta terrestre. Nós vamos ver no centro do planeta Terra uma esfera, uma região, para ficar melhor o entendimento. Então existe habitação em nível espiritual. Existem espíritos que habitam esta região. Então aqui nós estamos falando nesta ideia espiritual. Estas esferas correspondem à vivência, à habitação de espíritos nesses diversos níveis. E nesta região, então, há também, conforme é citado, uma vida em movimento. Infelizmente, irmãos que ainda se encontram em condições evolutivas bem deficitárias, com um predomínio do joio em seu ser, ainda relutantes a aceitar o convite de Jesus, mas é importante nós falarmos também que, como sabemos, nenhuma ovelha se perderá do caminho. Então, independentemente desse estado transitório em que o ser, que também é filho de Deus, se encontra, também ascenderá, também evoluirá para níveis de consciência mais ampliados e posteriormente também, por consequência, a regiões mais elevadas. A segunda esfera que nós podemos extrair desta pesquisa chama-se trevas. Então, é habitada por espíritos tendentes ao mal, mas uma condição um pouco melhor do que os que habitam a região do abismo. Então aí temos já uma certa evolução, uma certa melhoria, digamos, da condição espiritual destes nossos irmãos. Esfera número 3, a crosta terrestre. Então, habitada por nós, os espíritos encarnados, em que já aparece o trigo mesclado ao joio em todos os povos e nações. Essa esfera é de todos nós conhecida por ser nossa morada provisória. Então aqui sim é a morada de nós encarnados e, de certa forma, nós consideramos também aqueles espíritos que ainda encontram-se ligados muito materialmente ao planeta, em que, de certa forma, permanecem presos a esta crosta, que têm a dificuldade em desprender-se, seja das posses, das afeições. Então isso vai dificultando também esse ingresso em regiões mais elevadas. Então a crosta terrestre pode ser considerado este ponto também de referência com relação a uma destas 7 esferas. A região do umbral é esta que nós temos estudado, é esta que André Luiz permaneceu por 8 anos, onde foi necessário esse período para que ele pudesse abrir-se para uma nova realidade, para que ele pudesse drenar também energias deletérias presentes no seu psiquismo. Então, esta região, como nós estudamos, considerada a 4ª esfera, ela começa em nosso plano. Então,
desta crosta terrestre, adiante, acima, nós vamos ver, então, a presença desta região umbralina. Então, quando nós consideramos que a colônia nosso lar encontra-se nesta região da ionosfera, em algum patamar de altura, então vamos considerar um patamar X de altura. Então, vale considerar também que da região da crosta até, digamos, o porão desta colônia, trata-se da região umbralina. Então, a colônia nosso lar, ela faz divisa, não é, com a região umbralina. É como se esta região mais densa, ela se comunicasse nas regiões ali mais inferiores, consideradas, no caso, o porão da colônia. E, evidentemente, que a cidade a qual nós estudamos, que é descrita no livro, encontra-se numa região superior acima do umbral. Então, esta é uma consideração importante que nós precisamos fazer, com esta convicção de que a colônia em si, ela não está situada na região umbralina, propriamente dita. Ela faz divisa com esta região. Então, essas câmaras de retificação, esses postos de socorros sim instalados mais na região do umbral, e vimos o resgate que é feito pelos samaritanos, pelos espíritos benfeitores, que vão então buscar os necessitados, aqueles que já se encontram em condições de serem socorridos para a colônia. Então, eles vêm à região do umbral, resgatam e levam até a colônia. Então, ficando claro esse entendimento de que nosso lar em si se encontra acima da região umbralina propriamente dita. Temos esse conceito que é interessante relembrarmos. Os que habitam estas regiões inferiores apoiam-se na mente encarnada, e é pelo pensamento que os homens encontram nessa região os companheiros que afinam com as suas tendências. Funciona como uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, é uma fase transitória. Muitas vezes, esta vivência na região umbralina perdura-se por séculos até. Mas muitas vezes há condições de que o espírito não necessariamente precise passar por esta região no momento da desencarnação. Às vezes, como estudamos alguns casos específicos do livro, esta passagem ela é rápida, ela é de breve, muito curta duração. Outras demora-se um pouco mais, então cada espírito no seu tempo. Agora, é importante frisar que não é uma parada obrigatória. Não é porque existe esse ascendente que necessariamente nós precisamos passar por esta região. É possível que se faça uma parada? Sim, mas não é categoricamente necessário que se faça quando se adquire os recursos necessários para que seja de uma outra forma. Então é importante que nós tenhamos sempre esta visão. Quando nós estudamos os diversos mundos habitados, pluralidade dos mundos habitados, então nós temos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os diversos mundos. Então lá nós vemos o mundo de regeneração, que é este o qual a Terra se aproxima, sendo um mundo que está numa condição superior à atual condição do planeta Terra, que hoje é um mundo de expiação de provas. E num dos questionamentos, num dos tópicos de estudo da doutrina espírita, nós temos uma pergunta em que se deseja saber se é necessário realizar um trânsito, uma parada no mundo de regeneração, necessariamente para que o espírito ingresse no mundo superior
ao mundo de regeneração, que é chamado propriamente mundo superior, ou mundo feliz. Então a resposta é não, que é possível pelo esforço, pela vontade firme, pelo trabalho de autoburilamento que se faça e pela predisposição ao bem que se tenha, não ter necessariamente que passar por um mundo de regeneração para que se vá ao mundo feliz. Também é importante esta consideração. Então, o interesse de seus habitantes inferiores, estamos falando do umbral, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. Então, como dissemos, na verdade se adia esse estado de felicidade, que é o que caracteriza o reino de Deus, o reino dos céus, não é? Esse estado de felicidade e elevação íntima, que vai nos colocar em condições mais adiantadas. Então aqui ainda existe esta demora. Porém, o fato de, por vezes, isso poder ser indefinido não quer dizer que será perpétuo. Em algum momento esta transição ocorrerá, esta migração desta condição de moradia, ela ocorrerá para uma morada mais feliz. E aqui nós vamos ingressando nas esferas mais elevadas. A esfera número 5, considerada da arte, cultura e ciência. Então ela é habitada por trigo em toda a sua envoltura. Então nós podemos conceituar aqui o trigo como sendo os bons espíritos. E o joio como sendo aqueles que ainda estão no processo de transformação. Nesta condição, nós temos a predominância absoluta do bem. E é mais ou menos esta correlação que nós fazemos com o capítulo 3 do Evangelho, quando fala também dos mundos superiores. Quando é falado do mundo de regeneração, nós vemos ainda a predominância do bem, a predominância do trigo, a predominância de bons espíritos, mas ainda também este processo de depuração que o espírito está. Ele está ampliando o seu nível de consciência. Ele já tem uma expansão de consciência significativa que o leva a esta proposta no bem, esta conscientização de que Deus está em si, de que o semelhante é seu irmão, e esses impulsos de fraternidade evidentemente predominam, tanto é que existe um requisito para que nós possamos habitar o mundo de regeneração, que é exatamente esse, que o nosso trigo predomine sobre o joio que ainda teremos que transformar. Mas esta predisposição para o bem já nos permitirá habitar o mundo de regeneração. Agora, nesta esfera, e aqui nós não estamos falando de um planeta, não é? Porque as diversas moradas em matéria de mundos, que está lá no capítulo 3, nós estamos falando mundos, planetas, não é? Inferiores, planetas de expiação de provas, regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes. Aqui nós estamos falando das esferas que circundam o nosso planeta. Mas essa esfera, ela pode ser comparada àquele mundo feliz, aquele planeta considerado um mundo feliz, em que só se encontra presente espíritos nobres. E aqui nós já começamos a ter uma dimensão diferente do entendimento, em perceber como esta terra escola, esta terra abençoada, esta terra que nos oferece a oportunidade de aprender, ela está na sua composição também rodeada por regiões nobres, regiões sutilíssimas, em que
espíritos em que há predominância integral do bem possam aqui habitar. Então vai dizer assim: acerca desse quinto orbe, cremos haver encontrado uma ilustrativa página mediúnica de Victor Hugo, psicografada pela médium Zilda Gama. Nesse texto cintilante, o fecundo escritor francês narra o voo cósmico que o instrutor espiritual Alphen levou seu pupilo Paulo, recém-liberto da carne, recém-desencarnado, a fazer pelas esferas superiores da Terra, a fim de prepará-lo, através da visão inebriante dessas regiões divinas, para uma última reencarnação na crosta. Então aqui nós vemos o espírito mentor acompanhando este para uma visita, para um tour, nessa esfera, nesta região considerada a quinta da arte, cultura e ciência, para que ele pudesse motivar-se para aquela que seria a sua última existência física, não com o fatalismo, mas que havia toda a possibilidade de que isso ocorresse. Então, a visão dessa esfera propiciaria-lhe forças para que ele pudesse vir para mais uma existência, enfrentar o que precisaria enfrentar e sair vitorioso da sua prova. E aqui temos que o objetivo da viagem espiritual promovida era fortalecer o espírito para que em sua futura e próxima existência na carne ele se redimisse finalmente de seus derradeiros ônus para com a lei de Deus. Então faltavam alguns ajustes, e esses ajustes poderiam ser solucionados numa última passagem pela abençoada Terra. Então vejamos, né? A quinta esfera circundando o nosso planeta. Nós estamos falando das esferas que envolvem a Terra. Então a narrativa prossegue minuciosa ainda na esfera 5, descrevendo a amarguíssima existência vivida por Paulo na França, da qual finalmente sai vencedor. Após a desencarnação, levado de volta ao orbe superior pela mão de seu guia espiritual, ele é finalmente apresentado por Alphen à corte celeste como um futuro habitante definitivo daquele plano, um futuro mensageiro celestial. Então aqui nós vemos que ele logra êxito nesta proposta. E a sexta esfera, então, amor fraterno universal. Vai dizer que é habitada por Trigo, também, espíritos nobres, porém num estágio ainda superior aos habitantes da quinta. Então, se esta quinta esfera já se tratava de espíritos muito elevados, esta esfera 6, espíritos ainda mais adiantados. É desse plano verdadeiramente hiperceleste que, sem dúvida, desceu o mensageiro Asclépios, materializando-se no santuário da bênção em nosso lar, para uma formosa preleção a seus habitantes. Então vai informar o instrutor Cornélio. Então aqui nós estamos fazendo uma ponte com o livro Obreiros da Vida Eterna. Então nós vamos ver lá uma passagem em que esse espírito, não é? Asclépios, ele vem trazer uma mensagem no santuário da bênção na colônia Nosso Lar. E aqui nós vamos vendo a proximidade, né, relativa, digamos assim, porque se encontra esta região ainda circundando o planeta Terra, e este mensageiro do alto vem confortar, trazer uma mensagem de bom ânimo, de otimismo. Então pertence a Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados vem aqui raramente. Não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Então aqui o mentor na colônia
trazendo, apresentando esse nobre espírito, dizendo de onde vem e desta maravilhosa permissão divina em possibilitar que esses enviados estejam próximos a nós, nos ajudando na nossa evolução. E por fim, sétima esfera, diretrizes do planeta. Então esta é a sétima e última, onde certamente o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. E desse refulgente paraíso celestial governa esse maravilhoso organismo de esferas chamado planeta Terra, que ele mesmo formou por determinação de Deus. Então aqui nós temos no livro A Caminho da Luz, Chico e Emmanuel, Espírito, nos trazendo todo o processo de formação do planeta, e aí nós vemos Jesus como nosso governador espiritual, sendo ele quem presidiu a formação do nosso orbe. Então, imaginem a grandiosidade dessa esfera e, mais uma vez, ressaltando, ligada ao orbe terrestre. Então, Narcisa, uma servidora da colônia Nosso Lar, falando da ministra veneranda, fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para um dia ser levado a visitar esse plano divino. Então, ela vai se referir à veneranda como um espírito que galgou por seu merecimento a oportunidade de estar visitando essa esfera. Então, veneranda é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Então, 200 anos laborando em prol do semelhante. Então, com exceção do governador da colônia, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, conta ela. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito, tal humildade da veneranda. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Não é à toa que tal ministra teve, por mérito, a possibilidade de estar nessa esfera de Jesus. Soube que essa benfeitora vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na Terra e espera com paciência. Então não é à toa que o nosso livro de trabalho acabou sendo o livro Paciência de Preleção. Então, aquele desejo de que aqueles que vêm na retaguarda possam alcançar o nível de felicidade que os espíritos elevados alcançam. Então, em determinado momento, o prazer maior se torna em que corações amados, e a humanidade pode ser assim considerada, possa também gozar desse estado de felicidade que eles já usufruem. Então é o desejo de que nós possamos também nos elevar. Notem a sublimidade da informação dada por Narcisa. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade que já viu Jesus nessas esferas, confirmando assim para nós que Jesus tem de fato um lugar em que normalmente permanece neste planeta, cercado por seus ministros e assessores, recebendo visitas dos que conseguem adquirir esse merecimento altíssimo, enquanto governa o planeta a partir dessa esfera que é a mais elevada dentre as que compõem o globo. Evidentemente que Jesus tem trânsito livre, não é, pelos mundos afora, mas Jesus está numa região sutilíssima, elevadíssima,
junto a nós, traçando as diretrizes do planeta, olhando por cada um de nós, auxiliando toda esta pleiade extraordinária de espíritos mentores encarregados de promover a evolução do orbe, a evolução das criaturas, e ainda mais atuante neste momento de regeneração que nós estamos atravessando. E como é bom o conhecimento que vem nos auxiliar a ter uma noção mais apropriada de onde está Jesus, de onde se encontra o nosso mestre amigo. Porque às vezes podemos ter nele apenas aquele ser que esteve no planeta e que ascendeu ao Pai, deixando-nos o legado do seu Evangelho, dos seus ensinamentos. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que Jesus é o nosso governador espiritual. Nós aprendemos com este conhecimento que Ele está conosco desde a formação do planeta e permanecerá até, como disse Ele, a consumação dos séculos. E Ele está conosco, olhando por nós, dirigindo o planeta, governando o planeta e ainda mais presente nesse momento que nós estamos enfrentando. Então, quando orarmos a Jesus, possamos ter a certeza de que as nossas orações, de fato, estão chegando. Evidentemente que chegariam aonde quer que Ele estivesse. Poderia estar no mundo celeste propriamente dito, mundo material, não é? Que comporia um desses mundos que o capítulo 3 do Evangelho nos relata, mas material no sentido não como nós conhecemos, mas uma categoria de mundo, o mundo celestial. Mas Jesus está muito próximo a nós. E essa certeza, esta convicção que deve nos fortalecer e nos manter ainda mais motivados a seguir adiante. E assim, gostaria de passar para vocês 2 trechos do filme Nosso Lar, para já irmos caminhando para a finalização do nosso encontro de hoje. Já orientando que semana que vem nós já vamos adentrar ao capítulo 36, então já fica esta proposta de leitura prévia, trazendo para nós nessas trocas, nesta interação, os comentários, as perguntas que nós vamos estar, na verdade, trocando aqui, com esse mesmo ânimo de aprender, porque somos eternos aprendizes e os facilitadores, como vocês já sabem, também estão no seu processo de aprendizado. Então vamos estudar juntos o capítulo 36 na semana que vem. Então agora nós vamos passar esse despertar de André na colônia Nosso Lar, é bem curtinho o trecho, e depois esse tour que ele faz nos ministérios, para que nós já possamos concluir o nosso encontro, retomando esta nossa sintonia com o estudo da colônia Nosso Lar, com aquilo que nos faz estar mais conectados, não é, com toda esta maravilhosa proposta de conhecimento que este livro nos traz, e também nos ajudando a reforçar, para aqueles que já estudaram, o situar da colônia Nosso Lar dentre estas várias esferas da Terra, lembrando que se encontra neste patamar intermediário, não é? Estamos aí nessa esfera 4, né? Onde a colônia está, nesta região que encontra-se acima da região umbralina, não é? Para a gente não fazer a confusão. Nosso lar não está no umbral, é o porão do umbral que se encontra na região do umbral, e a partir de então estas outras esferas de número 5, 6 e 7. Tudo bem? Vamos passar então os trechos dos vídeos. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarício. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, compreensível. Depois de todo o sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual
guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Tá bem, eu vou lhe contar um pouco da história desse lugar, mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como o sopro de Deus. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real. E a Terra apenas uma passagem. Muito bem, deu pra gente rever um pouquinho do filme, matar a saudade e ter essa noção um pouco mais clara do que seria tudo isso, do que seria esta colônia extraordinária, uma cidade de fato, mas uma cidade belíssima, uma cidade em que certamente estaríamos muito felizes de poder habitar, de poder estar lá. E nós vemos no primeiro trecho do filme, André Luiz ainda se conscientizando, depois que ele passou pelo processo de tratamento, em que recebeu todos os cuidados. Posteriormente, ele foi sendo convidado a compreender que não se tratava de vítima, aliás, não há vítimas, não há situações injustas, tal como ele entendia inicialmente. Ele
imaginava que tudo aquilo que havia acontecido tinha sido um pesadelo, como ele fala, ou algo que estava completamente apartado da sua responsabilidade. Então ele foi esclarecido que tudo aquilo teve uma consequência, evidentemente, por conta das atitudes, por conta daquilo que o distanciava e que também muitas vezes nos distancia da lei de amor, da lei do bem. E sabemos que o nosso corpo espiritual reflete todos esses estados íntimos da nossa alma. Mas, esclarecido, ele já começa a se preparar para a sua tarefa, para a sua missão, e é então convidado a conhecer os ministérios. E aí nós vamos ver André Luiz deixando que o ser que tem um cabedal, sim, de evolução, de intelectualidade, de inteligência muito singular, pudesse iniciar o seu desenvolvimento. Então nós temos, né, toda esta obra, toda esta série de livros trazidos por esse espírito, que eu considero um espírito elevado, embora teve os seus desacertos, assim como todos nós temos os nossos desajustes, mas a bagagem de pretéritas reencarnações que ele trazia o possibilitou realizar esse trabalho extraordinário. E depois nós vemos este passeio com aeróbus, né, olhando os ministérios, verificando ali o que cada um representa, a atuação de cada um deles, já nos ajudando a estarmos mais bem sintonizados, mais bem energizados com a proposta do nosso estudo. E para finalizarmos, antes de fazermos a nossa prece, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo ano que tivemos, por estarmos juntos, por termos estado juntos no ano de 2020, com o desafio que todos enfrentamos. Este ano também, nós sabemos, outros desafios nos chamam, mas a nossa fé, ela precisa estar realmente alicerçada. É assim como Jesus falava, né? Porque nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E é essa a mesma ideia. Então, eu deixo aqui, antes da nossa prece, essa mensagem de otimismo, de confiança, de força espiritual para todos nós, para que nós sigamos adiante, que nós tenhamos a certeza de que Deus está no comando, de que tudo tem uma justa razão de ser, de que não cai uma folha de uma árvore sem o seu consentimento, e que Ele olha por nós com o seu olhar misericordioso, que Ele acompanha cada dificuldade, cada irmão nosso, que passa por qualquer dor, por qualquer dificuldade. Ele olha com a misericórdia, o qual Ele nos convida também a olhar. Então saibamos que Jesus está conosco e que possamos nos fortalecer. O estudo é um caminho para isso. As nossas preces, o nosso Evangelho no lar, tudo isso nos traz a conexão com a espiritualidade. E nós aqui agradecemos a todos vocês pelo carinho, por estarmos juntos em mais esse ano, pedindo a Jesus que possa nos abençoar e abençoar o lar de cada um de vocês. Então que possamos elevar o nosso pensamento nesse momento e agradecer ao Pai da vida por esse momento, por essa oportunidade, por todas as energias que a espiritualidade nos oferece, que certamente chegam até vocês, as energias dos benfeitores, das fraternidades desta casa, assim como chega até vocês toda a presença espiritual dos benfeitores que aí estão. Benfeitores ligados à casa, benfeitores familiares, anjos de guarda, todos unidos no propósito de nos ajudar, de proporcionar o alento aos nossos corações, a alegria, a paz e a força para nós prosseguirmos. Que Jesus possa estar sempre conosco, nos trazendo esta luz, e nós possamos estar, principalmente, nós estarmos juntos dele. Que a paz do Mestre esteja com todos nós. Que
que envolva e abençoe a todos vocês. E que possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja. Fiquem na paz de Jesus. Foi uma alegria imensa para mim estarmos juntos, estarmos conectados. Fiquem com Jesus. Que assim seja.